como inserir gráficos no Excel. Pronto, nós temos aqui uma planilha onde tem o ano, que vai de 2010 a 2020. Vai ter também o produto A e o produto B. Digamos, no ano de 2010 foi vendido um pouco mais de 10 mil do produto A e do produto B foi vendido 20 mil. Há uma comparação do produto A e do produto B em vendas dos últimos 10 anos, de 2010 até 2020. Iremos inserir esse gráfico, porque quando utilizamos gráficos, é muito comum fazer comparativos e apresentá-lo em algumas reuniões de setores, em gráficos acadêmicos. Depende, vai ter muitas utilidades. Então, vamos inserir o gráfico no Excel. Aqui no caso, você vai ter que começar em página inicial. Ao lado de página inicial, vai ter inserir. Em inserir, vai ter a opção gráficos. O Excel, ele tem algumas modalidades de gráficos. Aqui no caso, eu selecionei essa região. Se eu colocar gráfico coluna, ele vai colocar os valores da região aonde foi selecionado. Se eu não selecionar nada, no caso eu coloquei uma célula em branco, coloquei coluna, vai ter 2D, 3D, ele vai me dar a opção de, vai vir uma janela em branco, no qual essa janela vai ser colocada o gráfico. Deletei. Vamos lá, o Excel vai vir a opção gráfico coluna, gráfico de linha, geralmente todos vão vir linha 2D, linha 3D. Vai vir a opção gráfico de pizza, gráfico de dispersão, alguns gráficos comparativos, gráficos de combinação, tipo gráfico linha com gráfico coluna, gráfico de mapas, entre outras finalidades. Aqui tem gráficos recomendados. Para o gráfico recomendado, se você selecionar a célula vazia, ele não vai aparecer as recomendações, porque não há valores. Como aqui, ó. Para criar um gráfico, selecione as células que contêm dados. A nossa célula não contém dados, então a gente vai apertar OK. Você vai selecionar uma célula que contenha dados e você vai vir em gráficos recomendados. Vai abrir essa janela e o Excel vai colocar algumas opções, como no caso aqui é o gráfico linha, embaixo o gráfico coluna, o gráfico de áreas e outra opção de gráfico linha. Em gráficos recomendados também tem todos os gráficos. Em todos os gráficos você vai ver que tem o gráfico coluna, linha, pizza, barras, gráfico de áreas, de dispersão, o gráfico de mapa, de ações, superfície, radar, mapa de árvores, explosão solar, histograma, que é usado na ferramenta de gestão da qualidade ISO 9001, caixa, cascata, funil e combinação. No caso aqui foi combinado o gráfico coluna com o gráfico linha. Aqui no caso foi o gráfico área com o gráfico coluna. Há algumas combinações. Eu posso selecioná-lo antes, os dados, e vir aqui em gráficos, colocá-lo, selecionar a planilha que eu desejo e o gráfico que eu desejo em gráficos recomendados. Aqui no caso tem o gráfico linha. Ou posso selecionar o gráfico linha que eu desejei. Apareceu essa alternativa em branco, essa janela em branco, que é um gráfico ainda que não foi utilizado. Veio aqui aparecer algumas ferramentas de gráfico, que foi design e formatar. Eu posso selecionar dados. Quando eu venho selecionar dados, nesse caso vai aparecer essa janela, aonde nessa primeira opção serão as entradas de legenda. Essas entradas de legenda é como se fosse o Y do gráfico, a parte vertical. No rótulo do eixo horizontal é como se fosse parte X do gráfico, parte horizontal. Então vamos adicionar valores. Eu venho aqui em adicionar, vai aparecer aqui o nome da série. Eu posso colocar produto A e selecionar a região do produto A. Eu posso colocar o nome da série e o valor. Posso colocar os valores também. Mas
no caso, ele vai pedir a primeira informação, nome da série. Eu coloco produto A e os valores da série eu coloco essa região. Certo? Ok. Se eu quiser adicionar mais uma série, no caso aqui o produto B, venho adicionar nome da série, coloco produto B, valores da série, seleciono a região onde tem os valores do produto B. Aperto OK. O gráfico, se você observar, já está sendo gerado, aqui no caso, produto A e produto B. E aqui eu vou vir em rótulo do eixo, editar. No rótulo do eixo, eu posso pegar o intervalo. No caso, o intervalo de 2010 até 2020. Aperto OK. Posso apertar OK e apareceu esse gráfico, onde eu tenho os valores. Tenho aqui ao lado o ano. Se eu vier aqui no gráfico, nessa opção, onde tem mais elementos do gráfico, você pode selecionar os elementos do gráfico, vai abrir essa janela, onde vai vir eixos. Se você desejar retirar os eixos do gráfico, observou que as informações em Y e em X foram retiradas, você vai colocar o eixo do gráfico. Vai ter título dos eixos, aqui no caso você pode colocar o título, seleciona aqui embaixo. Esse título você pode colocar referente a ano. E o título, no caso, se você quiser deletar, você pode deletar, porque aqui já fica um pouco intuitivo referente a valores. Mas, se você quiser colocar o título, você dá um clique, seleciona, deleta essa informação e pode colocar valores. Vamos aqui. Elementos do gráfico. Se você quiser colocar o título do gráfico, você seleciona, vai vir o título do gráfico. No caso, nós podemos colocar vendas dos últimos 10 anos. Vendas dos últimos 10 anos. Colocamos, clica, vai aparecer essa ferramenta aqui, elementos do gráfico. Colocou elementos do gráfico, você pode colocar as rótulas. O que são as rótulas? São as informações em cada ponto do gráfico. Por exemplo, 2010, você vai ver, observou que deu em média o produto, onde está a comparação em azul e em laranja. Eu não consigo identificar o que é o azul e o que é laranja. Aí você vai ter que colocar em legenda. Quando você seleciona a legenda, colocou o produto A em azul, o produto B em laranja. As rótulas do gráfico, que são os valores mostrando no gráfico, ficou desconfigurado, porque é necessário que a gente possa vir manualmente e aumentar o tamanho do nosso gráfico. Se você observar, já vai melhorando essa formatação. Entretanto, nós não iremos, nesse gráfico, utilizar da rótula do gráfico. Então, a gente pode selecionar essa aqui, a parte de rótula, e iremos selecionar, no caso, a tabela de dados. A tabela de dados são essas informações aqui abaixo, onde vai ter o produto A e o produto B. Se você observar, os valores aqui vieram desconfigurados. O produto A não foi R$1. Então, você pode selecioná-los e vai aparecer a configuração dos valores reais, que é por volta de 10.000. Aqui já foi selecionado essa legenda, produto A, produto B, ano. Vai estar referente a, no caso, a produto A, embaixo o produto B. Podemos selecionar a opção do gráfico. Aqui, no caso, foi tabela de dados. Se a gente não quiser colocar tabela de dados, retira a tabela de dados. Mas, nesse gráfico linha, geralmente as rótulas, quando a gente utilizou as rótulas, que são as informações superiores, ficou um pouco poluído. Então, nós podemos usar aqui tabelas de dados. Aqui no caso são as barras de erros. Tem esses ajustes manuais, mas nós não iremos utilizar. Linha de tendência também nós não iremos utilizar nesse gráfico. E aqui foi gerado um gráfico, onde tem uma comparação
das vendas dos últimos 10 anos, aonde foi colocado uma legenda do produto A, produto B. Utilizamos também eixos, colocamos os eixos referente X a anos e o eixo Y a valores. Colocamos os títulos do eixo, no caso está anos e valores. Utilizamos o título do gráfico que está em vendas dos últimos 10 anos. Não utilizamos rótulos, porque ficou um pouco desconfigurado, poluído. Usamos tabelas de dados, que são essas informações aqui embaixo. Referente a 2010, foi vendido um pouco mais de 10 mil do produto A, e do produto B foi vendido em média quase 20 mil. Aqui no caso das rótulas, barras de erros, nós não iremos utilizar. A linha de grade, se você selecionar, essa linha de grade está referente aos valores em Y, iremos utilizar a linha de grade. E utilizamos a legenda. Podemos retirar a legenda aqui do lado e utilizar essa legenda. No caso, a legenda está aqui, do produto A e do produto B. Os gráficos, eles são muito utilizados no Excel e há diversas maneiras de colocar o gráfico. Por exemplo, nesse caso, eu deixei o gráfico em branco e fui fazendo manualmente os valores. Mas eu posso selecioná-lo, a tabela por completo, e depois editar os valores. Algumas pessoas preferem deixar em branco e vai ajustando manualmente, outras pessoas preferem pegar, selecionar logo